tarde, senhor igreja. Estamos aqui mais uma vez na nossa EBD, na lição 4, com o tema Encarnação de Cristo, e o texto básico está lá em João 4, 1 a 6, 9 e 10. E nós não vamos ler o texto como um todo, mas assim nós vamos citar algumas partes dele para enfatizar o que nós temos de importante na lição e ao longo da nossa revistinha. Vamos lá. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. E lá em João 5, 1 João 5, 12 fala: quem tem o Filho tem a vida, quem tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nesse texto bíblico básico, a gente já percebe alguns princípios da nossa vida cristã, da nossa fé cristã, e ele traz assim como um pré-requisito a prática da nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, a Bíblia como a nossa regra de fé, como a nossa única regra de fé, o nosso guia, como a palavra de Deus revelada em nossas vidas e para as nossas vidas, aqui está dizendo bem claro que se o Espírito não confessa que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, ele não é de Deus. É bem claro, é uma coisa bem prática. Se o Espírito não confessa isso, ele simplesmente não é de Deus. E assim, nós como salvos em Cristo Jesus, como praticantes da nossa fé, essa regra ela está trazendo ela combate muitas heresias que fazem uma comparação entre a encarnação de Cristo e a reencarnação pregadas em algumas outras religiões. Eu diria que não é nem religiões, nem poderia se dizer religiões, mas filosofia de vida, estilos de vida. E aí tentam se usar a questão da encarnação de Cristo, mas uma das coisas que assim nós costumam colocar e fazer uma comparação primeiro, não tem como comparar duas coisas extremamente diferentes, porque Cristo nasceu como homem, ele era Deus, deixou a sua glória, veio, nasceu como homem, se encarnou como homem, humano, com todas as características do homem. Não tem como comparar um plano divino de salvação para toda a humanidade, certo? Para salvar toda a humanidade do pecado, com a reencarnação, certo? De pessoas individuais para a progressão delas, para a perfeição delas. Agora, eu fico imaginando se a pessoa passar por diversos estágios da vida dela, para ela se aperfeiçoar. Por que Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz para nos tornar limpos do pecado, para nos trazer de volta para Deus, para que quando Deus olhasse de cima para baixo, ele veja Cristo, não veja nossa imperfeição. Então, pera lá, então em Cristo eu já sou perfeito, então não tenho que ficar reencarnando para me tornar perfeito, porque é o que essas filosofias de vida nos diz, que temos que reencarnar sucessivamente para alcançar a perfeição. E tem uma coisa interessante, já em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, anda comigo e ser perfeito. Você está andando com Deus? Você está andando com Cristo? O Espírito Santo está sendo seu fiel companheiro? Então, você é perfeito em Deus, ponto. Você não precisa morrer e voltar de novo para se tornar perfeito. É o que a Bíblia fala, e como nossa regra de fé, nossa, que somos salvos em Cristo Jesus, é o que a Bíblia está dizendo. Então, eu tenho que seguir ela por fé, sem discussão nesse ponto. Vamos lá, a palavra introdutória.
A doutrina da encarnação de Cristo ergue-se como um dos principais fundamentos da fé bíblica, é o que a gente está dizendo. Todo estudante das Escrituras precisa ter um sólido conhecimento a respeito da verdade inabalável de que Cristo tornou-se homem, como disse João, o evangelista, no sentido mais estrito do termo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele esteve entre nós. E vimos na sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu tenho o profeta messiânico Isaías, ele fala uma coisa interessante lá em Isaías 9:6 ou 6:9, gente, me corrijam, confiram aí depois, tá, por favor, que fala: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O reino estava sobre o seu ombro. E aí fala, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí você vê no início, um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Então a gente está falando de alguém humano, nós não estamos dizendo de alguém que simplesmente brotou, alguém que simplesmente apareceu, como essas doutrinas tentam nos trazer. Então, Isaías está trazendo isso bem claro. E tem uma coisa interessante, quando o anjo vem falar com Zacarias, lá em Lucas, a gente vê em Lucas 1, acho que a partir do versículo 14, o anjo Gabriel aparece dentro do templo para falar com Zacarias, e ele traz uma revelação que assim, é muito grande e é muito forte. Zacarias, seu filho João, ou Batista, lógico, não foram com essas palavras que ele falou, mas seu filho vai preparar o caminho do Senhor. João Batista, seu filho, ele não está nascendo só pelas orações de Isabel, não. Eu vou responder as orações de Isabel, mas vou honrar ela, vou tirar o opróbrio dela, como ela fala. A gente vê na sequência do texto de Lucas, mas João Batista, ele está nascendo para preparar o caminho do Senhor. Então Deus está dizendo para Zacarias, o negócio é o seguinte: quem vai trazer a salvação para Israel é o próprio Deus. Zacarias ficou até mudo. Você pode perceber no texto que Zacarias ficou até mudo. Tamanha foi a revelação de que o próprio Deus iria habitar no meio deles. Gente, o próprio Deus habitar no meio do povo. E o texto, na sequência, a gente consegue perceber que Zacarias só foi falar um bom tempo depois. Tamanha foi a revelação que ele teve. A Bíblia fala também que ele duvidou, lógico, como que vai ser isso e tal, por conta disso ele ficou mudo, mas foi uma revelação muito grande, o próprio Deus. Foi o que o anjo falou, o próprio Deus vai habitar no meio de vocês. O seu filho vai preparar o caminho do Senhor. Vamos lá, vamos continuar. O segundo item, segunda corrente filosófica, e essa, gente, é uma das mais perigosas. Por quê? Porque enquanto a doutrina da reencarnação ela é um pouco lá fora, apesar de muitas pessoas quererem usar a Bíblia, muitas pessoas dizerem que são doutrinas cristãs, nós ainda conseguimos fazer uma separação, mas esse docetismo ela é uma corrente filosófica, olha só, uma corrente filosófica baseada na visão platônica do mundo, olha só, filosófica também, tá? Mas dentro da igreja. Dentro da igreja, não era uma religião, era dentro da igreja que falava, não, Cristo, ele não nasceu, ele como homem, ele recebeu o Espírito em determinada época, o Espírito foi tirado dele em determinada época, ele não era Deus, e ele foi combatido, tá? Isso foi combatido já lá atrás, na igreja primitiva, já tinha sido combatido, essa filosofia. Mas a gente percebe que é tão pernicioso que estava dentro da igreja, não era nada paralelo, não, era dentro da igreja. A doutrina da encarnação de Cristo. A palavra encarnação não está na Bíblia, tá? A gente não vai encontrar esse verbete na Bíblia, não vamos encontrar essa palavra lá dentro, não vamos encontrar esse vocábulo dentro da Bíblia, mas pressupõe-se isso através dos fatos, né? Que diz aqui, através da doutrina, nem dos fatos apenas, que ele haveria de nascer e viver como um homem, certo? E morrer na cruz. Tal fato, portanto, prefigura o sacrifício perfeito para a redenção da humanidade. E assim, eu costumo dizer que hoje, se Cristo viesse ao mundo, muitas pessoas que
que estão dentro da igreja duvidariam dele. Por quê? Porque nós esperamos, a nossa natureza espera alguém que lidere, alguém que vai trazer a salvação, alguém que vai trazer a redenção, como alguém que fisicamente, humanamente, seja forte, poderoso e mostre poder. Só que Cristo, lá o profeta messiânico, lá em Isaías 53, fala que Cristo ele era rejeitado entre os seus. E ele era provado no trabalho. Agora imagina só, alguém que é provado no trabalho, como que ele vai liderar? Como que um carpinteiro vai liderar sacerdotes que vivem só estudando a nata da sociedade, a nata intelectual da sociedade? Como que eu sou a nata da sociedade intelectual, ser liderado por um carpinteiro? Ah, pera lá. Pois é, mas foi isso que aconteceu e estava escrito, e eles não se atentaram para isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A segunda pessoa da Trindade, portanto, o verbo de Deus autolimitou-se, assumindo a natureza humana em todas as fraquezas, paixões impostas a tal condição. No Antigo Testamento, o tabernáculo era onde a presença de Deus manifestava-se. E aí a gente percebe que Deus, ele simplesmente está cumprindo a promessa de habitar no meio do povo simplesmente através do cumprimento das promessas que ele já tinha feito. Porque lá atrás a presença de Deus é representada pelo tabernáculo. Agora não, agora é o próprio Cristo, o próprio Deus está no meio do povo. E o que é mais triste, gente, é que o povo simplesmente não reconheceu isso. A salvação eterna foi uma iniciativa divina, ela só pode ser alcançada por conta da infinita graça de Deus e da operação da verdade bíblica, expressa em seu infindo amor e a sua imutável fidelidade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória do unigênito do Pai é a mesma glória, mesma natureza e do mesmo poder, da mesma majestade. Quando o homem encontra-se em Cristo, face a face, ele encontra-se também com a glória de Deus. Então, quer conhecer a Deus? Entregue sua vida a Jesus. Ponto. Quer conhecer a Deus? Sua vida tem que ser de Jesus. Ande em fé. É o que a gente falou desde o início. Ande em fé. Os vértices da doutrina da encarnação. A realidade da encarnação de Cristo traz à lume uma enorme gama de temas a ela vinculados. São assuntos que, por sua clareza e importância para a fé cristã, merecem especial atenção e cuidadoso estudo. A pré-existência de Cristo. O unigênito só poderia se tornar uma forma humana porque antes ele já existia. Ele é. E a gente vê isso manifestado às vezes na Bíblia. A unicidade de Deus. Nos evangelhos encontramos várias referências à unicidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto no que diz respeito dos seus propósitos em relação à criação, como os seus intentos em relação ao homem. A autoridade de Cristo. Uma das afirmações mais incríveis na teologia bíblica é que o Filho de Deus fez-se homem, após morrer no Calvário e ressuscitar, ele recebeu suprema e irrestrita autoridade do Pai, tanto no céu como na terra. Os motivos da encarnação. E aqui, gente, eu gosto muito de... Isso chega a ser um momento de reflexão, não chega a ser de momento de filosofar, não, mas é de pura reflexão. Por que Cristo precisava vir à Terra? Esse tópico ele traz algumas clarezas nesse sentido e demonstra mais uma vez o amor de Deus por nós. E as razões para a encarnação de Cristo, para demonstrar o profundo amor de Deus pelo homem caído. E aí eu estou falando, não é um homem bonzinho não, gente. É o homem caído, é o homem que está perdendo o seu pecado, é o homem que está falho, é o homem que está sujo realmente pelo pecado. Eu brinco que é fácil amar quem está limpinho, cheirosinho, todo ajeitadinho. Vai tentar amar o que está sujo. Vai tentar amar o que te ofende. Vai amar quem simplesmente te despreza. O homem, na sua natureza, despreza Deus. Nós somos inimigos de Deus. Mas Deus, ainda assim, demonstra o seu amor através da morte de Cristo na cruz para a salvação da humanidade. Para ser uma revelação do Pai à humanidade. A Bíblia fala que ninguém tinha visto Deus, mas eles encontraram Cristo.
Então eles encontraram Deus, assim como nós encontramos Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a revelação de Deus para cumprir as promessas da sua vinda como homem. Assim como eu falei lá em Gênesis 3,15, é a primeira vez que Cristo aparece como Salvador. Na sequência, a gente vai encontrar Ele como Senhor, como Redentor, como Senhor, mas a primeira vez que Ele aparece está em Gênesis 3,15, como Redentor. Quando Deus fala para a serpente, para a mulher, né, que dela vai nascer do ventre dela vai nascer alguém poderoso que vai pisar na cabeça da serpente. E para a justificação do pecado, aqui fala que é o maior motivo para a encarnação. Jesus tornou-se homem e pela humanidade deu a sua vida na cruz. E aí a gente vê em João 3,16, né, fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o homem não pereça, para que ninguém se pereça, para que ninguém se perca, para que não haja ninguém de fora, mas tenha vida eterna. E mais do que isso, gente, eu costumo falar que Deus, Ele fez esse plano, bolou esse plano, executou esse plano, como foi falado na lição anterior. Ele preparou todo esse plano, Ele preparou o sistema político, Ele preparou os caminhos, Ele preparou a sociedade, preparou a cultura, para que Cristo viesse, sabe para quê? Para trazer eu e você, como filho, de volta para Ele. Ele preparou tudo isso para que quando Ele olhasse do céu para mim e para você, depois que eu e você aceitasse a Jesus, Ele olhasse, visse a perfeição de Cristo em nós. Isso sim é uma verdadeira história de amor. Isso sim é a conclusão de algo tremendo que nós humanamente não conseguimos imaginar. Nós nunca vamos conseguir entender o amor de Deus. Pai do Senhor, igreja. Deus abençoe.